Na Bíblia, nós temos várias histórias de vários personagens e mais diferentes histórias, casos, narrativas. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês, você que é cristão, você que acredita na palavra de Deus. Estou aqui, inclusive, com a Bíblia. E dia 7 de setembro agora, nós vamos ter uma grande manifestação em todo o Brasil pela nossa liberdade cívica, a nossa liberdade moral e a nossa liberdade religiosa. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você possa entender o pensamento de muitas pessoas. Nós temos ali no Congresso, no Senado e também na Câmara dos Deputados, e em vários cargos políticos, irmãos e irmãs. Temos pessoas que se propuseram a defender a nossa igreja, a nossa fé. E nós temos ali o Magno Malta, temos Marco Feliciano, não é político, mas nós temos o pastor Silas Malafaia, temos a pastora a Damares Alves. Estou citando alguns nomes aqui, e entre outros. E o que eu quero chamar a sua atenção que a Bíblia, ela nos ensina algumas histórias. Eu lembro no dia da posse do Bolsonaro, me chamaram e falaram: Camilo, que vem aqui ver. Eu vi a Michele Bolsonaro ali no parlatório, né, fazendo sinais bíblicos. Isso me chamou muita atenção. Nós acabamos nos identificando ali naquele dia. E observo como uma mulher temente a Deus, uma mulher que luta, uma mulher que é cristã, sincera. Nós temos visto isto através de todo esse tempo. E eu não estou dizendo aqui nem que a Michele é a Esther e nem que o Bolsonaro é o Açoeiro. O que eu estou querendo dizer para você é que nós temos uma história na Bíblia que me chama muita atenção. O Açoeiro não tinha nada a ver com Deus, não era um homem voltado para as coisas de Deus, mas a rainha Esther, sim, inclusive o tio dela, Mordecai, alguns falam que é tio, outros falam que é primo, enfim. Ele pediu para que ela fosse a um concurso de Miss, porque a rainha Vasti tinha pisado na bola com o rei e ele estava procurando uma substituta. E o tio dela, o Mordecai, falou: vai lá e se apresente. E ela foi no desfile. Eu acredito até que foi um dos primeiros desfiles de Miss, né? Porque ela era muito linda mesmo. E o rei Açoeiro se apaixonou, ficou encantado por ela. E quando nós começamos a ler a história na palavra de Deus, na Bíblia, a gente não entende muito. Acho que também, talvez nem a Esther entendeu muito. Meu tio empurrando para cima do rei. Só que eu vou resumir a história. Essa mulher salvou toda a sua geração, todos os judeus. Por quê? Amã, disfarçadamente, ele montou um plano para a destruição dos judeus. Na época não eram judeus, mas eram descendentes, né? Que viriam ser os povos judaicos hoje, como nós conhecemos. E o plano de Amã era acabar, exterminar com o povo. Mas o rei gostava muito de Esther, gostava muito. E quando ela se aproximou diante dele, com toda a ousadia e ímpeto, ele teve que estender o cetro até ela, em sinal de favor, de graça. Favor e de graça não merecida, porque ninguém podia entrar na presença do rei daquela forma, nem mesmo a esposa, mas ele estendeu o cetro e ela fez um pedido ao rei para que ela pudesse salvar o seu povo. Eu vou resumir a história. Amã, o seu inimigo, no fim, acabou sendo destruído.
Nós estamos hoje diante de um dilema. Você não acredita, mas o Brasil estava, estou falando até estava, porque eu tenho certeza que a partir dessa nossa conversa você vai entender, vai se levantar também. O comunismo, o antissemitismo e o ditatorialismo tomando força contra o nosso país. Vocês estão vendo aí um tribunal totalmente fraudado. Deixa eu falar de passagem, a Débora do Batom, eu conheço, minha amiga, uma pessoa temente a Deus também, muito fiel a Deus, a mãe dela, uma missionária, também que ama Jesus. E muitas dessas pessoas estão sendo jogadas nos presídios com criminosos das piores espécies. Pessoas que não tinham nenhum nome no SPC, nem no Serasa, pagavam direitinho as suas contas, fiel ao dízimo, à oferta. Infelizmente, alguns desses pastores não entendem isso, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Nós temos o Silas Malafaia, temos o Cláudio Duarte, temos o Valdomiro, né? Temos Edir Macedo, os homens que a Globo e todas as hostes do mal tentaram derrubar. Vocês conhecem bem a história. Não posso esquecer o Bispo Hernandes e a Sônia Hernandes. Podia citar mais alguns aqui, mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: a história se repete. Estão querendo, sim, destruir o nosso povo. Você sabe que o PT, eles são antissemitistas. Você sabe que eles são a favor do Hamas. Você sabe que eles são a favor da criminalidade. Vocês sabem disso, não adianta crer. Eu só queria falar uma coisa aqui, vou fazer um adendo para vocês entenderem por que eu estou falando isso. Meu irmão, que já faleceu, o Camilo, ele foi assessor do Lula, do Jacobitar, da Isalene e do Toninho, do PT, em Campinas. Dentro da minha casa. Então, só vou fazer esse comentário. Então, eu conheço. É um povo ruim. Com exceção do Toninho, da Isalene e do Jacobitar. O restante, que sobrou só um. Então, nós precisamos, sim, como cristãos, lutar contra a pedofilia, lutar contra a erotização infantil, lutar contra todos esses princípios filosóficos da esquerda. Porque família para eles não existe. Eles são do balacobaco, como dizem. E nós não somos. Nós acreditamos na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. E eu acredito que o que está acontecendo, uma perseguição. É claro que agora eles deram uma recuada. Mas eles não gostam do povo de Deus. A palavra de Deus, ela é clara. Deus vai destruir e aborrecer e confundir todos aqueles que forem contra o seu povo. Ali não fala se é político, se é religioso, se é moral, se é... Amei Jacó e aborreci a Esaú. Lê lá Romanos 9 até capítulo 11. Leia lá. Busca Deus, olha a Deus. Eu quero terminar. Não quero fazer muito comprido esse vídeo. Mas a minha oração é para que Deus abra sua mente. De que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Mas é contra as maldades. As hostes da maldade. Então, como Esther, você pode pedir para que Deus use a sua vida. E dia 7 de setembro, você saia para lutar pela sua liberdade. Também liberdade de cultuar a Deus e de poder governar
a sua família, a sua casa. Liberdade de educar os seus filhos e de dar a eles um ensino religioso sem nenhuma amarras. Vamos juntos. Faça como a rainha Esther. Interceda diante do rei dos reis, do Senhor dos senhores, para que ele possa livrar o seu povo.